Olá, hoje vamos falar das aplicações das leis de Newton através de alguns exercícios. Uma força F de intensidade 20 newtons é aplicada horizontalmente sobre o bloco A de massa 3 kg, o qual empurra o bloco B de massa 2 kg. Ambos estão sobre um plano horizontal sem atrito. Determine a aceleração dos blocos e a força de contato entre eles. Inicialmente, vamos fazer uma análise das forças que atuam em cada bloco separadamente. A mesma força que o A aplica em B, o B aplica em A, ação e reação. Vamos agora aplicar a segunda lei de Newton, física, razão da minha alegria. Como são dois blocos, nós vamos aplicá-la duas vezes. A força normal e o peso têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Portanto, uma anula o efeito da outra. Como os blocos estão acelerando para a direita, a força F é maior do que a força AB. Forças contrárias a gente subtrai. Então, no lugar de força resultante, o bloco A vai ficar F menos FAB. Isso é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. E para o bloco B, sobrou apenas a força de contato, porque a normal de B também se anula com o peso de B. Força B é igual a massa de B vezes a aceleração. Força F vale 20 newtons, a massa de A 3 kg e a massa de B 2 kg. Usando o método da adição, podemos resolver esse sistema muito rapidamente. Vamos somar o que está antes do sinal e o que está depois do sinal. Quando eu somo 20 menos FAB mais FAB, eu vou cortar o FAB com menos FAB. O que sobrou? 20. Do outro lado, 3A mais 2A dá 5A. Como o 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a aceleração é 20 dividido por 5, que dá 4 metros por segundo ao quadrado. Para obtermos a força de contato AB, basta pegar a aceleração e substituir numa das duas equações. A que for mais simples, pegamos a equação 2, FAB igual a 2 vezes A. Então, a força B, 2 vezes 4, igual a 8 newtons. Exercício 2. No sistema baixo, o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco A e o plano horizontal é 0,5. Determine a aceleração dos corpos e a intensidade da força de tração no fio. Dados: massa de A igual a 6 kg, massa de B 4 kg e aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos representar as forças que atuam nesse sistema. No bloco A, nós temos o peso, a força normal, que se anulam, a força de atrito dinâmico, que o corpo está em movimento, e a força de tração no fio. No bloco B, nós temos a força de tração e o peso de B, que é a força da gravidade. O peso de A é massa vezes a gravidade. 6 vezes 10 dá 60 newtons. Se o peso de A vale 60 newtons, obviamente a força normal também vale 60 newtons. O peso de B é massa de B vezes a gravidade. 4 vezes 10 dá 40 newtons. A força de atrito, por sua vez, é dada pelo coeficiente de atrito vezes a força normal de A. Portanto, 0,5 vezes 60 dá 30 newtons. O próximo passo é aplicar a segunda lei de Newton, física, razão da minha alegria. No bloquinho A, nós temos duas forças contrárias, a força de tração e a força de atrito. Como ele está se movendo para a direita, a força de tração é maior. Então, a resultante você pega a maior menos a menor. T menos força de atrito dinâmico. Isso é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. O bloco B, por sua vez, ele está descendo. Força maior é o peso. Peso de B menos tração é igual a massa de B vezes A. A força de atrito é 30, que nós obtivemos aqui. A massa de A é 6 kg, o peso de B é 40 e a massa de B é 4 kg. Vamos, então, aplicar o método da adição. Vamos somar o que está antes do sinal e o que está depois do sinal. Quando eu somo T menos 30 mais 40 menos T, eu vou cortar o T com menos T. E aí sobra menos 30 mais 40, ou 40 menos 30, que dá 10. Do outro lado, nós temos 6A mais 4A, que dá 10A. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo, 10 sobre 10, 1 metro por segundo ao quadrado. Para obtermos a força de tração no fio, novamente vamos substituir a aceleração numa das duas equações. Vamos pegar a primeira, T menos 30 igual a 6 vezes o A. O A é 1, 6 vezes 1 dá 6, o 30 que está subtraindo vai passar somando. Então, o T vai ser 6 mais 30, 36 newtons. Exercício 3. Determine a aceleração dos corpos e as intensidades das forças de tração nos fios do sistema abaixo. Considere os fios e as polias ideais e despreze os atritos. Dados: massa do bloco A, 5 kg, massa de B, 4 kg, massa de C, 1 kg e gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, pessoal, vamos começar inicialmente analisando as forças que atuam nesse sistema. No bloco A, nós temos o peso de A e a força normal de A, que se anulam mutuamente.
Temos também a força de tração 1 e a força de tração 2. No bloco C, nós temos o peso de C e a tração 1. E no bloco B, o peso de B e a tração 2. O peso de A é massa de A vezes a gravidade, vai dar 50 newtons. O peso de B, massa de B vezes a gravidade, dá 40 newtons. E o peso de C, massa de C vezes a gravidade, que dá 10 newtons. Portanto, esse sistema vai se mover no sentido horário. Por quê? Porque o peso de B é maior do que o peso de C. Aplicando a segunda lei de Newton, física é a razão da minha alegria, vamos montar um sisteminha matemático agora com 3 equações, que são 3 blocos. A força resultante que atua no bloco A vai ser T2 menos T1, porque o bloco A está se movendo para a direita. Então, T2 é maior do que T1. E isso é igual a massa de A vezes a aceleração. O bloco B, por sua vez, está descendo. Então, o peso de B é maior do que T2. Portanto, vai ficar PB menos T2. Isso é igual a massa de B vezes a aceleração. E a força resultante para o bloco C vai ser T1 menos PC, porque ele está subindo. Isso é igual a massa de C vezes a aceleração. Vamos substituir os valores que nós temos. A massa de A é 5 kg, o peso de B 40, o peso de C 10 newtons, a massa de B 4 kg e a massa de C 1 kg. Bom, gente, vamos somar o que está antes do sinal e o que está depois do sinal. T2 corta com menos T2 e menos T1 corta com T1. Portanto, o que sobra? 40 menos 10, que dá 30. Do outro lado, eu vou somar tudo. 5A mais 4A mais 1A dá 10A. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo, então a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Para obter a força de tração 1, eu posso aplicar a equação 3. T1 menos 10 igual a 1 vezes o A, que é 3. 1 vezes 3 dá 3, o 10 está subtraindo, passa somando. Então, a força de tração 1 é de 13 newtons. Para eu obter a tração 2, eu posso agora pegar a equação 1 ou a 2. Eu peguei a 1. Então, ficou T2 menos o T1 é igual a 13, substituir, igual a 5 vezes o A, que é 3. 5 vezes 3 dá 15, o 13 está subtraindo, passa somando. Portanto, a força de tração 2, 28 newtons. Plano inclinado. Nós aplicamos as leis de Newton numa superfície horizontal. Agora vamos aplicá-las numa superfície inclinada, num plano inclinado. Aqui nós temos um bloquinho sobre um plano inclinado que forma um ângulo θ com a horizontal. E as forças que atuam nesse bloco. Como sabemos, a força da gravidade, o peso, sempre aponta para o centro da Terra. Temos também a força normal, que é a força que a superfície aplica no bloco, e aqui a força de atrito, que é uma força que se opõe ao movimento. No plano inclinado, a gente trabalha com as componentes do peso, a componente tangencial, PT, e a componente normal, PN. Peso tangente é P vezes seno de θ, e o peso normal é P vezes o cosseno de θ. A força normal tem a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto ao peso normal, portanto, elas se anulam mutuamente. Exercício 5. Um bloco desliza num plano inclinado sem atrito, formando um ângulo θ com a horizontal. Considerando o seno de θ igual a 0,60 e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração do bloco. Como nós falamos anteriormente, a força normal ela se anula com o peso normal. Aplicando a segunda lei de Newton, no lugar de força resultante, nós vamos colocar PT. Como nós sabemos, o peso tangente é peso vezes o seno de θ, e isso é igual a massa vezes aceleração. O peso, por sua vez, é igual a massa vezes gravidade. Podemos cortar essas massas, elas estão multiplicando dos dois lados, e obtemos uma relação simples. Aceleração igual a g seno de θ. Portanto, toda vez que um bloquinho deslizar num plano inclinado sem atrito, a aceleração dele não vai depender da massa. Portanto, podemos utilizar essa relação, A igual a g seno de θ. Como a gravidade é 10 e o seno de θ é 0,6, a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Exercício 6. Um bloco de massa 2 kg desliza num plano inclinado com atrito, formando um ângulo θ com horizontal. Considerando o seno de θ igual a 0,60, cosseno de θ igual a 0,80, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e o coeficiente de atrito dinâmico 0,5, determine a aceleração do bloco. Aqui nós temos as forças que estão atuando, a normal se anula com peso normal. Peso é massa vezes gravidade. A massa é 2, a gravidade é 10, 2 vezes 10, 20 newtons. O peso tangente é o peso vezes o seno do ângulo θ. 20 vezes 0,6 dá 12 newtons. O peso normal é o peso vezes o cosseno de θ. O peso é 20, o cosseno de θ é 0,8, 20 vezes 0,8 dá 16 newtons. Como o peso normal se anula com a força normal também vale 16 newtons. E a força de atrito dinâmico, por sua vez, é o coeficiente de atrito vezes a normal. 0,5 vezes 16 dá 8 newtons. Segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. A força normal e o peso não contam, porque elas se anulam. Nós temos duas forças contrárias, o peso tangente e a força de atrito dinâmico.
Como o bloquinho está descendo, a força maior é o peso tangente. Portanto, no lugar de força resultante, vamos colocar peso tangente menos a força de atrito. PT é 12, força de atrito é 8, a massa é 2, 12 menos 8 dá 4, o 2 está multiplicando, passa dividindo, portanto, a aceleração do bloquinho é de 2 metros por segundo ao quadrado. Questão 7. Um bloco encontra-se na iminência de um movimento sobre um plano inclinado com atrito, formando um ângulo θ com a horizontal. Demonstre que o coeficiente de atrito estático é igual à tangente do ângulo θ. Representando as forças, nós temos o quê? O peso tangente, o peso normal, que se anula com a força normal, e a força de atrito estática máxima. Por que o atrito estático é máximo? Porque o corpo encontra-se na iminência de um movimento. Como ele está ainda parado, essas forças contrárias são iguais. A força de atrito estática máxima é o coeficiente de atrito vezes a normal. A força normal, por sua vez, ela é igual ao peso normal. Então eu posso reescrever o coeficiente de atrito estático vezes o peso normal é igual ao peso tangente. O peso normal é peso vezes o cosseno de θ, e o peso tangente é peso vezes o seno de θ. Podemos cortar os pesos, porque eles estão multiplicando dos dois lados. Então ficou o coeficiente de atrito estático vezes o cosseno de θ igual a seno de θ. Esse cosseno está multiplicando, passa dividindo. E como sabemos da trigonometria, que o seno de θ dividido pelo cosseno de θ é igual a tangente de θ. Questão 8. Um bloco de massa 5 kg é puxado por uma força F, subindo num plano inclinado sem atrito com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando seno de θ igual a 0,60 e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade da força F. Bom, pessoal, o peso desse bloquinho é de 50 newtons, massa vezes gravidade. O peso tangente é P vezes seno de θ, ou seja, 50 vezes 0,6, que dá 30 newtons. Então precisamos calcular o peso normal, porque o peso normal se anula com a força normal. Aqui nós temos uma superfície sem atrito, então não precisamos calcular a força de atrito. Vamos então aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Como o bloquinho está subindo, a força maior é a força F. Então, no lugar de força resultante, teremos F menos PT, igual a massa vezes aceleração. F menos 30, igual a massa, que é 5, vezes a aceleração, que é 2. 5 vezes 2 dá 10. O 30 que está subtraindo passa somando. Então, a força F tem uma intensidade de 40 newtons. Questão 9. No sistema esquematizado abaixo, a massa do bloco A é de 8 kg e a massa do bloco B 2 kg. Despreze os atritos e considere o fio e as polias ideais. Determine a aceleração dos blocos e a intensidade da força de tração no fio. O peso de A é massa de A vezes gravidade, que dá 80 newtons. O peso de B, massa de B vezes G, 20 newtons. O peso tangente de A é o peso de A vezes o seno de θ. O ângulo θ é um ângulo de 30 graus, o seno de 30 é 0,5. Então, nós temos 80 vezes 0,5, que dá 40 newtons. O peso tangente de A é maior do que o peso de B. Com isso, o sistema vai mover no sentido anti-horário. Então, o bloco A desce e o bloco B sobe. Como o A está descendo, PT é maior do que T. Então, a resultante vai ser peso tangente menos T. Isso igual a massa de A vezes a aceleração. Já o bloco B está subindo, então a força maior é a tração. Então, teremos tração menos peso de B. Isso é igual a massa de B vezes A. Peso tangente é 40, a massa de A é 8, peso de B é 20, a massa de B é 2. Quando eu somar o que está antes do sinal, eu vou cortar o menos T com o T. Portanto, vai ficar 40 menos 20, que dá 20. Do outro lado, 8A mais 2A, 10A. 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora substituir numa das duas equações. Vamos pegar a equação 2. T menos 20 igual a 2 vezes o A. O A é 2. Então, vai ficar T menos 20 igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. O 20 que está subtraindo passa somando. Então, a força de tração no fio, 24 newtons. Exercício 10. No sistema abaixo, o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco A e o plano inclinado é 0,2. Sendo a massa de A 5 kg, a massa de B 1 kg, seno de θ 0,6 e o cosseno de θ 0,8, determine a aceleração dos blocos e a intensidade da força de tração no fio. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui é o mesmo problema do anterior, só que agora a superfície tem atrito. Peso de A é massa de A vezes gravidade. A massa é 5, gravidade é 10, então vai dar 50 newtons. Peso de B é massa de B vezes G, 10 newtons. Peso tangente de A é o peso de A vezes o seno de θ. O peso de A é 50, o seno de θ é 0,6, então resultado 30 newtons. Peso normal de A é o peso de A vezes o cosseno de θ. 50 vezes 0,8 dá 40 newtons. O peso normal de A é igual à força normal de A. Então, a força normal também vale 40 newtons. E, por fim, a força de atrito dinâmico
é o coeficiente de atrito vezes a normal. O coeficiente de atrito é 0,2, a normal é 40, resultado 8 newtons. Vamos agora aplicar novamente a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Novamente, nós sabemos que o sistema vai se mover no sentido anti-horário porque o peso tangente de A, que é 30, é maior do que o peso de B, que é 10. Como o A está descendo, isso implica dizer que o peso tangente de A é maior do que a força de tração e a força de atrito dinâmico. Então, no lugar de força resultante, nós vamos pegar o peso tangente de A menos a soma dessas duas, que estão no mesmo sentido. E o bloco B, por sua vez, está subindo. Então, nós temos a força de tração menos o peso. Eliminando os parênteses e multiplicando os sinais, obtemos peso tangente A menos T menos faz, porque menos vezes mais dá menos. Somando o que está antes do sinal e o que está depois, eu vou eliminar o menos T com T. Portanto, vai me sobrar 30 menos 8, 22, menos 10, 12. E do outro lado, 5A mais 1A, 6A. O 6 está multiplicando, passa dividindo, portanto a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos substituir o A na equação 2. T menos 10 igual a 1 vezes A. T menos 10 igual a 1 vezes 2. T menos 10 igual a 2. O 10 está subtraindo, passa somando, portanto a força de tração no fio é de 12 newtons. Exercício 11. Na figura ao lado temos uma polia ou roldana e um fio, ambos ideais. Numa das extremidades do fio há um bloco de massa 5 kg suspenso no ar, puxado por uma força F de intensidade 80 newtons, aplicada na outra extremidade do fio. Determine a aceleração do bloco. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Temos aqui um bloco, a força da gravidade e um fio que é aplicado uma força na outra extremidade, que a gente chama de força de tração. Portanto, a força de tração é igual à força F. O peso desse bloco é de 50 newtons, é massa vezes gravidade. Aplicando a segunda lei, força resultante igual a MA, como ele está acelerando para cima, a força de tração é maior do que o peso, portanto, vai ficar T menos P, igual a MA. A força de tração é igual à força F, 80 newtons, o peso é 50 newtons, a massa 5 kg. 80 menos 50 dá 30. O 5 está multiplicando, passa dividindo, portanto, a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Questão 12. Na figura ao lado, temos uma polia ou rodando e um fio, ambos ideais. Numa das extremidades do fio há um bloco de massa 5 kg, suspenso no ar, em repouso, equilíbrio estático, ou em movimento uniforme, equilíbrio dinâmico, devido à força F aplicada na outra extremidade do fio. Portanto, o bloco não sofre aceleração. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade da força F. Esse sistema está em equilíbrio. O bloquinho pode estar parado, pode subir ou descer com velocidade constante. Em ambos os casos, não há aceleração. Portanto, as forças contrárias são iguais. A força de tração, que é a própria força F, vai ser igual ao peso. O peso do bloco é massa vezes gravidade, 5 vezes 10, 50 newtons. Logo, a força F é de 50 newtons. Podemos provar que as forças são iguais aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante igual a MA. Como as forças são contrárias, você subtrai. T menos P igual a MA. Só que a aceleração é zero. E 0 vezes a massa vai dar zero. T menos P igual a zero. Passando P para o outro lado, você conclui que essas forças são iguais. T igual a P. Bom, gente, a aula de hoje é isso. Um abraço e até a próxima.